Hoje vamos falar de BB Seguridade. Teve uma notícia boa que saiu na sexta-feira, que é a respeito dos dividendos. O conselho da empresa aprovou uma distribuição de 2,7 bilhões de reais para os acionistas da BB Seguridade. O que isso significa para você, acionista? É o que a gente vai responder nesse vídeo aqui, tá? Mas antes, bota aqui nos comentários qual empresa de dividendos é a maior da sua carteira e por que você colocou essa empresa como a maior empresa da sua carteira, que eu quero saber, tá bom? Bom, vamos lá. O conselho da empresa aprovou essa distribuição de 2,7 bilhões de reais, que é relevante. E com esse número, a gente consegue fazer até algumas inferências do resultado da empresa que eu anotei aqui e gostaria de compartilhar com vocês, tá bom? Em primeiro lugar, ainda não saiu o resultado do segundo trimestre da empresa, né? Já saiu o resultado do primeiro trimestre, mas do segundo trimestre ainda não saiu, mesmo porque o trimestre ainda nem acabou enquanto a gente grava aqui. Mas mesmo assim, a gente já consegue fazer uma certa inferência sobre o resultado da empresa. Qual são as premissas que a gente está usando para chegar no resultado? Vou fazer aqui de trás para frente. Mostrar um pouquinho de como é o bastidor da vida do analista. A gente tem que fazer uma série de contas e a gente pegou esse número e foi fazer uma conta de trás para frente. Se a gente pegar o payout que a BB Seguridade fez no ano passado, no ano de 2023, que foi na casa de 70% a 75%, significa que o lucro do primeiro semestre do ano seria de aproximadamente 3,7 bilhões de reais. E como ela já divulgou o resultado do primeiro trimestre do ano, a gente conseguiria fazer de trás para frente uma conta de quanto seria o lucro do segundo trimestre do ano. E na nossa conta aqui, o lucro do segundo trimestre, partindo dessas premissas, daria mais ou menos muito próximo ao lucro do primeiro trimestre do ano. Então, o segundo trimestre e o primeiro trimestre com uma lucratividade muito parecida. E se a gente anualizar esse lucro, ou seja, se a gente pegar o lucro do primeiro semestre e partir da premissa que vai se repetir no segundo trimestre, geralmente até um pouquinho maior o lucro do segundo semestre, mas vamos ser conservador nessa conta, chegaríamos num lucro de 7,4 bilhões de reais para a BB Seguridade, que daria uma relação preço-lucro de 8,9. E se a gente fizer uma conta utilizando aquele 70%, 75% de payout, daria um yield de 8,3%, um yield bem bom, um yield que não é nenhuma surpresa para quem já acompanha a BB Seguridade, que tem esse histórico de pagar dividendos. O que a BB Seguridade trouxe de novidade no segundo semestre do ano passado? Ela iniciou também um programa de recompras, né? Ela não está só distribuindo dividendo para vocês acionistas, ela está recomprando ações no mercado e com isso aumenta a sua participação na empresa. Se você mantém as suas ações e a empresa está recomprando, a sua participação na empresa vai aumentando ao longo do tempo e ela já recomprou mais de 500 milhões de reais até o primeiro trimestre do ano. Isso foi dito, inclusive, na teleconferência de resultado. Beleza, pessoal? Qual que é a minha opinião a respeito disso tudo? Uma expressão em inglês, né? Business as usual. O negócio está acontecendo normalmente, não tem nenhuma novidade grande, né? Acho que a boa novidade desse caso é que não tem tanta novidade, né? Uma previsibilidade grande, né? Uma empresa que consegue crescer seu resultado ao longo do tempo, tem um histórico de pagar dividendos e mais recentemente aí o programa de recompras. Então, pouca coisa mudou na empresa. A empresa tem crescido, distribuído resultados. O que mudou levemente de 6 meses para cá foi a abertura do programa de recompras. Antes a empresa distribuía 100% da sua remuneração ao acionista no formato de dividendos, caía dinheiro na tua conta, e agora ela tem feito uma distribuição pequena ainda através do programa de recompras, né? Que nada mais é do que a empresa pegando o caixa dela, ao invés de te pagar na forma de dividendos, ela vai lá e pega esse dinheiro e compra ações no mercado e depois aposenta essas ações. Se você era um acionista que queria vender, bom, tem uma demanda maior aí pelas suas ações. A empresa está recomprando, aumenta a demanda, né? Tudo mais constante, aumenta a demanda para as suas ações. Se você não vendeu, bom, a sua participação na empresa aumentou. Eu já vi alguns cases nos Estados Unidos de empresas que recompraram 90% das ações que tinham disponíveis no mercado. Ou seja, se você tinha 1% da empresa e não vendeu, você passa a ter 10% da empresa, porque a empresa tinha, vamos supor, 100 ações, você tinha uma de 100, né? 1%. Agora, se ela
recompra 90% das ações, sobram apenas 10 ações no mercado. Ela tinha 100, agora ela recomprou 90, só restaram 10 ações no mercado. Se você ainda tinha aquela uma ação inicial, você tem uma de 10. Uma de 100 era 1%. Uma de 10 passa a ser 10%. Então, quando a empresa faz recompras em preços de mercado atrativos, e na minha opinião a BB Seguridade está bastante atrativa, ela cria valor para os acionistas que não vendem. Então, esta é uma outra forma de remunerar capital. Você podia pegar o dividendo e reaplicar na empresa. Quando a empresa recompra, ela faz basicamente isso para você, e a BB Seguridade tem feito isso. Aliás, o histórico das empresas brasileiras de recompra geralmente é muito positivo, tá, pessoal? E por fim, eu gostaria de convidá-lo para a Semana do Assinante da Suno, uma semana que a gente cria condições especiais para que você se torne um assinante ou, quem sabe, renove seu vínculo conosco. As carteiras da Suno são vencedoras. Quem investe conosco tem resultados superiores ao longo do tempo, e a gente vai ter, além de condições ultra especiais para você renovar ou, quem sabe, se tornar um assinante, a gente vai ter uma série de bônus. Inclusive, ó, esse casaco aqui vai ser um dos bônus que nós iremos dar para vocês na Semana do Assinante, tá bom? Beijo grande!